Perfeito. Então vamos lá. O tema durante o dia, né, o tema do desafio hoje foi perceber, não sei se vocês viram o feed, com certeza. Foi perceber o seguinte, que muitas vezes, a gente está falando de paciência, de impaciência, mas muitas vezes é algo anterior a isso, né? Como a gente falou no vídeo que ficou disponível na comunidade. Muitas vezes, não é que você é impaciente, isso não é do seu temperamento ou não é a falta de virtude de você, é que a sua dinâmica, a sua rotina, o seu ritmo de vida, o seu contexto, ele traz um contorno onde organicamente você é impulsionada, é empurrada a ficar agressiva, a ficar chateada com facilidade, a no fim, a ficar impaciente por coisas que não fosse aquele contexto orgânico, você não ficaria, né? Então, antes da gente pensar na própria impaciência, ou na falta da paciência em si, tem questões, tem condições orgânicas que vão predispor isso, né? Como a questão que eu citei mais cedo, da qualidade, né, da alimentação, da rotina alimentar da gente, né, falando só da gente, e da questão do sono. Né? Né, eu que trabalho à noite, né, eu dou plantão noturno ainda, as poucas vezes que a paciência em casa me falta, é claro que a paciência me falta em uma série de situações da vida como com qualquer pessoa, mas em casa, onde eu consigo manter uma regularidade de paciência, poucas vezes que me falta, geralmente é quando eu tenho um plantão muito ruim à noite. Ou seja, a privação de sono, até para quem é acostumado, entre aspas, porque ninguém é acostumado a isso, né? Mas até para quem é acostumado a ter privação de sono, ela faz muito mal, né? Então isso foi o que a gente falou, tanto no vídeo como no feed, né? Só que quando a gente fala da criança, né? Vivian, Ellen, que entrou agora aí, quando a gente fala da criança, vamos lá, vamos pensar quais são as coisas anteriores à virtude que fazem a criança ser impaciente, né? Quando a gente olha a construção linguística da palavra paciência, a gente vai perceber que lá atrás, o latim e o grego ensinam para a gente o seguinte, que a paciência ela vai derivar, né, de palavras como pati, que quer dizer sofrer, né, e no grego sentimento. Então, a gente consegue entender o seguinte, paciência, de alguma forma, é a nossa capacidade de saber esperar e conseguir sofrer tranquilamente, né? Tranquilamente. É saber sofrer sem sofrer, digamos assim. Só que vamos lá, né? Vamos lá. Vamos entender aqui. Tudo bem, Ellen? Né? Vamos entender aqui. A criança, né, de 2, 3, até 7 anos, Vivian, ela sabe sofrer? Não sabe. Ela tem resiliência? Não tem. Né? Ela sabe esperar? Com certeza não. Então, olha só, é claro que tudo isso aqui pode ser graduado, a gente pode estratificar isso aqui. Uma criança de 1 ano não tem nada a ver com uma criança de 7. Né? Vocês sabem disso, vocês passaram isso na pele. É claro. Mas olha que curioso, eu não espero, né? Eu não espero, em hipótese alguma, que essa caneca cante. Né? Essa é uma caneca tradicional de cerâmica que não tem nenhum recurso tecnológico. Eu não espero que ela venha a cantar. Eu não posso me chatear porque ela não canta. Eu sei que é um exemplo bem esdrúxulo, mas é para a gente fazer uma analogia, um contraste bem antagônico mesmo. Se a gente, olha só, aqui tá o primeiro pulo do gato. Se a gente começa a conhecer o que é a criança naquela faixa etária, a gente começa a não se irritar. Né? Vamos lá. A gente começa a não se irritar com as coisas que a gente percebe que a criança não é capaz de fazer. Muitas vezes, seja no consultório, seja entre amigos pessoais, na minha vida pessoal, seja com vocês no próprio Instagram, a gente percebe que muito do que a criança faz e tira a nossa paciência, ela é oriunda, ela é consequência de um certo, uh, de uma certa faceta da criança que a gente ainda não conhece, né? De uma certa faceta da criança que a gente não conhece, e por não conhecer, a gente espera coisas dela que pelo menos naquele momento, né, não cabe, né? Que em um dado momento a gente vai precisar cobrar, que em um dado momento a gente deve esperar, que com certeza é a nossa meta
construir esse caminho, né? Mas que naquela hora ela não é capaz de fazê-lo. Olha como essa mudança de perspectiva com relação às capacidades da criança começa a dar um entendimento para a gente que traz até tranquilidade. Então, quando a gente fala da criança de 1, 2, 3, 7 anos, a gente precisa lembrar sempre o seguinte: por que ela não é paciente? Por que ela não é paciente para esperar a hora dela brincar? Por que ela não é paciente para esperar a hora da brincadeira que eu falei que ela vai ter? Por que ela não é paciente para esperar a hora que eu falei que ela vai fazer determinada coisa que ela quer fazer? Por que ela não é paciente? Porque simplesmente ela ainda não tem a paciência. Né? E é com a gente que ela vai aprender. Aí olha que coisa curiosa, como a gente entra num ciclo vicioso, num looping, onde a gente, obviamente, né, nessa loucura toda, a gente se irrita, fica impaciente, né? E a criança acaba espelhando ainda mais essa impaciência com a gente. Então a gente passa uma certa impaciência para ela, sem perceber, é claro, né? Mas passa para ela. Quando a gente entende isso, que peraí, ela, o meu filho, minha filha, ela não é paciente porque não é para ela ser mesmo, né? Porque ela não tem paciência mesmo, porque ela não veio com esse recurso de fábrica, fica mais fácil de entender duas coisas. Uma, peraí, é assim mesmo que é. Dois, para ela deixar de ser assim, depende de quem? Depende de mim. Depende de mim. A gente sabe, temperamento A, B, C ou D pode ter mais inclinação ou menos inclinação para essa virtude. Todos os temperamentos vão ter determinadas inclinações para alguns vícios e para algumas virtudes, em algum grau, né? Mas, em regra, a gente parte dessa premissa. A criança ela é impaciente, em geral, porque ela não tem paciência mesmo, porque ela não vem com isso. E quem vai dar isso para ela, quem vai ensinar, quem vai trazer para ela a circunstância na qual ela vai se tornar pouco a pouco paciente, vai ser quem? Vai ser a gente. Vai ser o pai, vai ser a mãe. Então, olha que curioso, quando a gente muda esse ângulo, muda essa perspectiva, para mim, para mim a parte mais interessante, inclusive, disso tudo, que é o seguinte, porque é muito perturbador quando a gente olha, para e pensa e peraí, ela não é paciente, eu tenho que esperar ela ser paciente do nada, peraí, como é que isso vai acontecer? Isso é perturbador. Eu vou esperar aqui, o quê? 2, 3, 5, 10 anos? Eu não posso fazer nada. Né? E isso para mim seria perturbador. Mas para mim, né, enquanto pai, o que me acalenta é o seguinte, pera lá, né, eu sou quem posso colocá-la no trilho. Eu sou quem posso, de alguma forma, indicar o caminho e dar um leve empurrãozinho para ela. Né? Ou seja, a melhoria disso está nas nossas mãos. Para mim isso é extremamente confortante. Né? Não sei se é do meu temperamento, né? Provavelmente é do da Vivi também, mas eu gosto de problema assim. Problema que está nas minhas mãos, que eu posso fazer alguma coisa. Eu odeio problema que eu não posso resolver. Né? Me frustra. Então, quando a gente entende que a criança de fato é impaciente porque ela parte de um ponto onde ela não tem mesmo, ela vem sem, a gente começa a se posicionar numa, numa parte do tabuleiro onde a gente assume essa responsabilidade. Né? Junto a isso, a gente percebe que a criança tem uma percepção cronológica, né, que dramatiza tudo isso, que é a percepção do agora. A criança, sobretudo as crianças abaixo de 2 anos, elas não conhecem o amanhã, elas não sabem o que é depois de amanhã, elas não sabem o que é daqui a uma semana. Por isso que quando você tira alguma coisa dela naquela hora, parece que o mundo está acabando, parece que não tem amanhã. É porque para ela realmente não tem amanhã. Né? Conforme a criança vai crescendo, passa a ter 3, 4, sobretudo 5 anos, ela ganha essa percepção temporal e ao mesmo tempo que a gente vai estimulando, vai retardando algumas recompensas, né? Porque, olha só, esse é um dos pulos do gato mais importantes. A gente, da mesma maneira que a gente entende que ela não tem paciência, que ela não tem percepção cronológica, quem que vai dar isso para ela? Pouco a pouco, a gente. Então a gente, ao mesmo tempo que compreende, a gente, vamos lá, entre altos e baixos a gente vai continuando. É a gente quem vai fornecendo para ela. Então a gente é o ente que compreende e ao mesmo tempo é a figura que vai dando condições, vai dando um contexto, cenário para ela ir exercitando essa paciência. Né? E percebendo, né, essa questão cronológica. Né? Por isso que é importante a gente, desde cedo, né, e as pessoas confundem um pouco isso porque tem que ter muito tato de acordo com a idade da criança, mas é por isso que é importante a gente ensinar a criança, né, sobretudo para as coisas que não é para ela ter mesmo, ensinar
ou a esperar, ou a receber ou não, né? Ali com toda calma, tranquilidade, com carinho, com benevolência, mas ensinar ela essa ruptura com agora, né? Essa ruptura com essa percepção psicológica que é normal da criança ter, que é egocêntrica por natureza, né? A gente não pode confundir egocentrismo psicológico da criança, que é o esperado para a idade, com o do adulto, ou até mesmo com egoísmo, porque é a natureza da psicologia dela. Estão entendendo? Então, olha só, a gente tem dois pilares aqui. A gente consegue perceber que essa impaciência é o ponto de partida dela e é a gente que vai preenchendo-a com gotículas de paciência, né? Eu vou já dar aqui os exercícios, as tarefinhas de casa nesse sentido, e ao mesmo tempo, né, tem um agente que perturba todo esse cenário, que é a percepção cronológica da criança nessa idade, onde ela não conhece o amanhã, onde ela age como se tudo acabasse hoje, né? Sobretudo crianças menores de 2 anos. Né? Então, o que a gente tem que fazer diante disso? Para que ela vá percebendo, né, e vá aos poucos regando, né, adubando o terreno ali, para que, em consequência, né, ela consiga ser uma criança paciente. É a gente apresentar para ela um ente chamado tédio, né, coisa que hoje a gente sabe que é um desafio. Né? Tem tela, tem 1000 brinquedos, tem 1000 coisas para ela interagir em qualquer lugar que ela vai, né? Mas um, uma das ferramentas que vai ajudar bastante a criança, né, a lidar com a paciência, a fomentar a paciência e a entender o tempo das coisas, né, e perceber e absorver um pouco da cronologia normal da vida, é a gente apresentar para ela o tédio. Né? E tem uma maneira muito simples de a gente apresentar o tédio para ela. Uma delas é a gente conseguir, na medida do possível, de acordo com a idade, de acordo com a nossa dinâmica, reduzir ao máximo o tempo de tela delas. Né? Vocês já me viram falando, eu não entro em uma questão moral sobre isso, eu acho que cada um faz o que quer, cada um tem sua dinâmica. Eu mesmo, determinados programas eu deixo que meus filhos vejam, eles têm mais que 2 anos, a gente sabe que abaixo disso é devastador, acima disso também pode fazer mal, dependendo da quantidade e da qualidade, mas quando a gente começa a tirar a hiperestimulação da criança, ela começa, olha que interessante, ela começa a conhecer o tédio da vida real. Mas é um tédio no bom sentido, é o tédio da dinâmica da vida, é o tédio da sala que está com a TV desligada e tem coisa para ela mexer no chão, tem brinquedo em cima do sofá que estava largado, às vezes uma caixa que está sem utilidade velha que no tédio ela começa a usar a imaginação e utilizar como brinquedo. Né? Ou seja, esse tédio, quase acabando pessoal, não vamos desistir não. Esse tédio vai ensinando ela, gente, vai ensinando para ela, Vivian, ela, Ingrid, Sabrina, mais ou menos o ritmo da vida. Né? E tem duas grandes formas de a gente apresentar o TED para a criança. Né? Uma delas é, como eu falei, tirar essa exposição que a gente tem, que é extremamente muito acessível, extremamente hiperestimulante hoje em dia, que são as telas, celular, TV e tudo mais. E outra é você, sempre que possível, isso vai ser uma ferramenta em várias situações, né? Mas nessa questão da paciência, de ajudar a criança a perceber a realidade em volta dela e absorver essa paciência, esse tédio, essa cronologia natural das coisas, vai ser a gente conseguir, sempre que possível, levar ela para ambientes abertos, né? Jardim, parque, né? Sempre em áreas abertas, de preferência área verde. Né? Lá na frente, né? Quando a gente estiver falando de obediência, birra e tudo mais, a gente vai sempre utilizar isso, inclusive, como terapia para a criança, como remédio. Né? Às vezes a criança está tão irritadiça com 1000 coisas, né, que foge até o nosso controle, e ela acaba se ordenando quando ela é exposta a um ambiente, né, que o ritmo é diferente, que o ritmo puxa ela para, né, puxa o freio de mão dela, como é um parque, como é uma área arborizada, como é um jardim grande. Né? Então a gente consegue dessa maneira, né,
sempre expondo ela a ambientes, né, naturais, como eu citei, e dando para ela a chance dela conhecer o tédio, a gente vai pouco a pouco, né, adubando essa terra e fomentando que a paciência possa florescer dentro dela, né. Uma tarefinha que eu vou deixar para vocês, né, eu quero que vocês tentem fazer em casa. Eu acho que a Vivian já fez, porque a Vivian me segue faz tempo, né, Vivian? Mas eu quero que vocês façam, quero que vocês tentem. Funcionou muito comigo, né? Sobretudo com o Tomás, com o Romeu mais ou menos, mas com o Tomás funcionou muito, que é a brincadeira da vela, né? A brincadeira da vela, né? Sentar com a criança, né, numa zona segura, claro, numa distância segura, né? Avisa para ela como vai ser, a gente vai acender a vela, ela vai querer pegar, né? A brincadeira é essa, ela vai querer pegar, não pode pegar, né? E quando a gente falar já, ela pode soprar, ela pode assoprar, né? Esse tempo que ela tá ali desejando com toda a alma dela, mexer na vela, tocar no fogo, mexer, apagar, antes de você dar o comando, é um tremendo, né? É um tremendo treino para a paciência dela, né? A gente tinha até uma brincadeira lá em casa, né? Lá em casa que a gente se mudou, digo. A gente pedia pro Tomás, até para ensinar esse controle corporal, esse controle, essa autonomia, a gente ensinava ele, pedia para que ele mesmo, né, pedisse para as mãozinhas e pezinhos dele para ficarem quietos. Fazia até parte do rito, né? Quando dava um minuto, a gente contava no relógio, dava um minuto, aí a gente já, agora pode soprar. Fazia 2, 3, 4 vezes. E era impressionante como ele ia cedendo esse ritmo. Ele vai cedendo esse ritmo e vai, digamos assim, se deixando encantar pelo ritmo normal das coisas. Tá? Eu quero que vocês tentem fazer isso, né? Mandem para mim, mandem no Instagram, mandem no DM, onde vocês quiserem, né? E eu quero que vocês me contem depois como é que foi, tá bom? Quem entrou na metade... Hã? A partir de que idade dá para fazer essa brincadeira? Geralmente é a partir de 1 ano e 10, 2 anos e meio, quando a criança já consegue compreender o que a gente fala com clareza, né? Ali perto de 2 anos, sobretudo naquela fase onde a gente também tenta começar o desfraude, que são os 2 anos, que é quando a criança começa, mesmo que ela não verbalize bem, mas ela começa a entender bem alguns comandos. Ela não dominar o que a gente fala é uma coisa, mas ela compreender as poucas palavras que a gente está citando é fundamental para começar essa brincadeira. Então, se a criança conhece, né, compreende e atende um vocabulário mínimo, né, ela atende o que você... Vamos lá. Se ela tem esse vocabulário mínimo, então ela está apta para fazer isso. Porque ela vai precisar obedecer alguns comandos seus, né? O de não tocar quando não é desejado, o de não tocar até você dar o comando para fazê-lo. Tocar não, né? Soprar. Tá? Sempre com uma margem de segurança. Se perceber que a criança está muito inquieta, né? Está muito inquieta, muito agitada, tenta fazer uma brincadeira mais calma antes, uma massagem, uma leitura, para que ela já vá para a brincadeira mais disposta, né, a se aprofundar na atividade. Tá bom, gente? Para quem entrou na metade, vai ficar salvo, né? Vai ficar salvo para quem está na comunidade, para quem está no grupo, tá bom? Tentem fazer esse desafio, né? Tentem fazer os 2 desafios. Acabou a live aqui, acabou nosso encontro. Deixem o celular longe da cabeceira, né? Tentem dormir aí fazendo essa higiene do sono, que eu tenho certeza que com 3 a 6 dias vocês vão perceber que vão acordar de maneira mais dispostas, vão ter o sono noturno mais reparador, né? São os 2 desafios, né? Na verdade, um desafio e uma tarefinha. Um desafio é esse de você, hoje, né? Não sei se vocês vão dormir agora já, mas 1 hora antes de dormir, 1 hora, 2, separar, se afastar do celular. E com a criança, com a criançada,